Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês as ações, né, um investimento de renda variável. Bom, primeiro a gente tem que entender o que são as ações. Elas representam uma fração do capital social da empresa que eu estou comprando. Ou seja, comprando uma ação, eu tenho direito a participar dos lucros futuros dessa empresa. Então, eu estou comprando um negócio, tá? Muita gente chama as ações de papel, tornando assim uma coisa fútil, mas quando tu compra uma ação, tu tá comprando um negócio, tá? Não é um papel. E o local onde eu compro essas ações é via Bolsa Balcão, né? A famosa B3. É o mercadão das ações, digamos assim. Bom, as ações têm dois modelos: as ações ordinárias, né, ON, e as ações preferenciais, PN. Tem todas essas diferenças aqui, tá? Mas a principal é a seguinte: as ações ordinárias são as que te dão direito a voto, ou seja, comprando ações ordinárias, tu realmente se torna um sócio direto na empresa. Apesar de, se tu é um pequeno investidor, mesmo tu comprando poucas ações, essas são as ações que realmente tornam você sócio. Enquanto as ações preferenciais, elas não têm direito a voto. Então, basicamente, tu só se torna um financiador desse negócio, não um sócio, tá? As ações preferenciais, elas têm que pagar por estatuto 15% a mais de dividendos, tá? Então, muita gente acaba optando pelas preferenciais para receber maiores dividendos, tá? Mas quem quer se tornar sócio da empresa, né, tem que comprar as ações ordinárias. Cabe aqui destacar que são as ações ordinárias que os controladores possuem, tá? Outro fator importante que tem que destacar aqui é que as ações ordinárias têm tag along, enquanto as ações preferenciais não têm. O que isso significa? Que se os controladores da empresa decidirem vender a empresa, tá? Quem tem as ações ordinárias vai receber o valor integral dessa venda. E quem tem as ações preferenciais talvez não receba nada, tá? Tem ações preferenciais que tem tag along, tem ações ordinárias que, por exemplo, tem um tag along de 80%, que isso significa que eles vão receber, se eles venderem ação por, se a empresa vender ação por 100, os investidores vão receber 80, tá? Então varia de empresa para empresa. Tem que dar sempre uma olhadinha nesse tag along, é isso que garante que, se a empresa for vendida, essa porcentagem, né, que garante que se a empresa for vendida, quantos por cento daquela negociação tu vai receber. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, tá? As ações que têm a terminação 3 são as ações ordinárias, as ações que têm o final 4 são as ações preferenciais. E vocês podem ver aqui que tem uma ação que tem o final 11. Não confundir, tá, com os fundos imobiliários, que também a maioria termina com 11, tá? Quando uma ação tem o final 11, quer dizer que isso aqui é um pacote, tá? Como assim? Um pacote, aqui eu trouxe um exemplo que contém uma ação ordinária e duas ações preferenciais. É um pacote. A empresa vai lá, pega uma ação ordinária, junta com duas preferenciais, né? Soma os valores, junta, cria um pacote e cria essa ação final 11, tá? O pessoal usa isso aqui, fala muito dessas ações aqui, o Units, né? Que a gente chama. Essa final 11 aqui é Unit. Fala que tem muita maior liquidez, né? Então seria essa a melhor ação aqui para o investidor comprar. Mas na realidade, tá? As empresas lançam esse tipo desse pacote para diluir um pouco o poder de compra das ações ordinárias, porque geralmente esses pacotes contêm uma ação ordinária para duas preferenciais. Então, eles usam a desculpa de que tem maior liquidez para fazer a gente acabar consequentemente comprando mais preferenciais e menos ordinárias, assim não dificultando para eles o controle acionário da empresa. Bom, como as empresas entram no mercado, né, na bolsa de valores? Elas têm que fazer uma oferta pública de ações, tá? Isso ocorre no mercado primário. O que isso significa? No momento que a empresa, né, oferta suas ações, isso é o mercado primário, tá? Esse primeiro contato, por isso de que é primário. Então, hoje, se eu decido aqui abrir a minha corretora e comprar uma ação, eu não estou indo no mercado primário, eu estou indo no mercado secundário. Essas ações que eu compro ou vendo são todas realizadas entre os investidores, tá? O que isso significa? Que a empresa não ganha nada. O momento dela ganhar dinheiro foi lá quando ela executou a OPA, né? Quando ela ofereceu pela primeira vez as suas ações para o mercado. Depois disso, todas as transações conseguintes, ela não ganha nada. E qual é a vantagem para a empresa, né, em oferecer as suas ações a público? Bom, primeiro que ela tem uma captação direta de recursos, né? Então, quando ela oferece essas ações, ela não oferece de graça, obviamente. Ela estipula um valor, né? Ela faz seus cálculos internos, fala: se a gente vender essas ações aqui por R$ 10 numa oferta pública, vai compensar. A gente vai pegar esse dinheiro, vai investir, vai crescer mais. Enfim, esse é o objetivo. Também ela tem uma maior credibilidade perante as instituições financeiras, né? Para conseguir dinheiro. Então, aqui, ó, um exemplo é a maior facilidade em emissão de debêntures, né? Então, ela consegue se financiar mais barato, né, perante as instituições financeiras, né?
e isso consequentemente acaba gerando um melhor caixa, né. Meio que é um selo de melhor qualidade, uma empresa listada na bolsa, né, ela tem que ter vários requisitos para estar listada, então se ela está lá, quer dizer que na teoria, né, é uma empresa melhor, de maior credibilidade. Bom, e como é que funciona a tributação nas ações, tá? Aqui eu não vou entrar muito a fundo, tem tributação de day trade, né? Swing trade curto, esse tipo de coisa, mercado de opções, mas aqui vamos entrar no bruto, né? Elas são isentas de IR, tá? Quando a transação no mês não exceder 20 mil reais. Ou seja, se eu vendi 19.900 ou até mesmo 20 mil reais, tá? Tive um lucro de 5 mil, por exemplo, tá? Eu não pago IR nesses 5 mil reais. Eu só vou pagar IR, né? Por exemplo, se eu fizesse uma transação de venda num valor de 21 mil, ou de 20 mil acima, aí teria tributação de IR. Por isso que as ações por longo prazo são ótimas, tá? Então, ou se tu quisesse fazer de uma posição muito grande, tá? O recomendado é que tu vá vendendo de 20 em 20 mil para não pagar IR. Então, tu consegue sair das ações sem ter que pagar IR, tá? E qual é a forma de retorno das ações? Muita gente pergunta isso. Bom, tem os diretos e os indiretos. Primeiro, a valorização da cota. Comprei uma ação por 10, 2 anos depois ela está 13, então minha cota valorizou 30%. Bom, ela tem outra forma, são os dividendos, tá? Os dividendos aqui estão entre aspas isentos. Muita gente aí, principalmente o pessoal da esquerda, fala que os dividendos têm que ser tributados, tá? Mas os dividendos já são tributados. O que são os dividendos? São os lucros da empresa, tá? Essas empresas SA geralmente são lucro real ou lucro presumido, ou seja, esse lucro já passou pela tributação de IR e contribuição social, então o que sobra, né, esse lucro líquido é distribuído em dividendos, então não faz sentido, né, retributar, né, caso os dividendos no futuro sejam tributados, você tem que entender que isso é uma bitributação. Bom, e tem os JCPs, que esses sim são tributados em 15%, porque o JCP está ele é o dinheiro que a empresa ganha em função de recurso financeiro. Então, por exemplo, uma empresa tem um caixa de 1 bilhão, tá? E durante o ano esse 1 bilhão retornou para ela 10 milhões, tá? Então pode ver que isso não é um lucro relacionado à atividade, em sim ao caixa absurdo, né? As receitas financeiras que ela oferiu. Então, quando ele distribui esse JCP, ele tem uma tributação de 15%. E tem um retorno indireto, né? Os indiretos, que é por meio de bonificação, né? Então eu tenho 100 ações, a empresa decide que a cada lote de 100 tu vai ganhar mais 10 ações. E pela recompra de ações. Comprou, tem 100 ações, tá? E tem 1 milhão de ações em circulação. Se a empresa decidir recomprar, por exemplo, 200 mil ações, concorda que vai ter menos ações no mercado? Ou seja, automaticamente, né? Pela lei da oferta e demanda, as tuas ações que tu ainda mantém vão subir de cotação. Bom, e existe alguma garantia nas ações? Ela não tem o fundo FGC, né, que é aquele fundo que cobre uma falência, né, de até 200 mil, 250 mil, se eu não estou enganado, tá? Mas ela não tem esse fundo, então é um investimento de renda variável que não tem garantia. Apesar de ter sócio, né, tem que destacar aqui que tu não participa das dívidas, então tu compra uma ação, por exemplo, quem comprou lojas americanas e descobriu um rombo de 40 bi, apesar de tu ser sócio, tá, das lojas americanas, tu não vai participar da dívida de 40 bilhões dela, tá? Consequentemente, o risco dela é maior, mas também o retorno é maior, tá? Isso eu tenho que explicar porque é o seguinte, uma ação pode cair até 100%, mas ela pode subir infinitamente, né? Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Bom, e o retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, tu pode comprar uma empresa que teve bom retorno no passado, mas isso não é garantia de que essa empresa vai te dar os mesmos retornos no futuro. E as ações ela tem uma volatilidade muito alta, né? Então, num exemplo que eu vou trazer aqui na frente, vocês vão entender isso melhor. Bom, no geral, a cotação segue o lucro, tá? Então, empresas que dão lucro são empresas melhores, principalmente para investidores iniciantes, né? E não compre qualquer empresa, né? Então, não saia comprando as ações. Geralmente, o melhor é começar ali pelo um Tesouro Selic. Não é um tipo de investimento que tu entra na bolsa e já tem que começar a fazer. E tu tem que ter um pensamento que essas ações são para longo prazo. Então, é um investimento de longo prazo, não de médio prazo ou curto prazo. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né? O Bradesco, uma empresa aí que subiu, acho que mais de 4.000% nos últimos 20 anos. E vocês podem reparar aqui, ó, que em todos os anos, apesar do gráfico aí que ter evoluído com o tempo, né? A empresa foi crescendo. E em quase todos os anos tiveram quedas bruscas aqui, ó. Por exemplo, de 97 a 98, uma queda de 59%.
Em 2002, uma queda de 49%. Em 2006, uma de 30%. Em 2011, 25%. Em 2018, 39%. Então, imagina só se tu não tá preparado para ver teu patrimônio em banco Bradesco cair 49%. Tu vai acabar vendendo as ações de desespero. Então, percebam que as ações são para longo prazo, tá? Porque no curto prazo pode acontecer diversos fatores externos ou externos, né? Problema do banco, alguma guerra, ou o próprio Covid, né? Que fez as ações de todas as empresas caírem, tá? Então, a ideia aqui das ações é que tu compre elas e mantenha e continue comprando constantemente. Então perceba que, diferentemente do Tesouro Selic que tu vai comprar e ele vai seguir uma linha reta, as ações vai ter um sobe e desce bem absurdo. Mas são essas quedas, tá, que geram as melhores oportunidades de compra. E agora que comprando as ações na prática, tá? Tu não compra as ações diretamente na B3, tá? Como eu tinha comentado. Tu tem que ter uma conta numa corretora. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Que é do Invest, que é a que o pessoal mais tem usado ultimamente. Tem BTG, XP, Rico, entre outras, tá? Então tu precisa criar uma conta aqui na corretora e é por meio da corretora que tu vai comprar as ações na B3. Elas são intermediárias, né, nessa compra. E aí já teve gente que comentou e se a corretora falir? Bom, a corretora é uma intermediária, tá? Ela não é custodiante dessas ações. Existem corretoras que podem ser as custodiantes, tá? Mas não são o caso dessas aqui. Ou seja, a B3 é a custodiante. Então, se, por exemplo, o Nubank falir, tá? E tu tá investindo pelo Nubank, tu não vai perder as tuas ações. Tu vai perder só o quê? O dinheiro que tu vai estar lá em conta. Porque basicamente isso aqui é uma conta corrente, né? Que tu utiliza para fazer a compra das ações. Então, tu depositou 10 mil aqui no Invest, comprou 9 mil de ação e deixou 1.000 lá no saldo, se a no Invest falir, tu vai perder esses R$ 1.000. Então, basicamente seria isso, né? As ações, tem muito mais o que falar, mas o simples seria isso.